Olá, bom dia a todos. Eu sou o Sérgio da Retífica Vega de Peruíbe, Vega Retífica de Motores, e eu queria falar um pouco a respeito de plana de superfícies, porque temos uns problemas surgindo aí no mercado e que se as pessoas ou as retíficas não se adaptarem vão ter problemas mais sérios daqui para frente, né? São os motores de 3 cilindros, turbo e os antigos turbo 4 cilindros também, ou qualquer motor que seja turbo, que exija um pouco mais de potência, e até uns outros detalhes mais interessantes, como largura de cabeçote e largura de bloco. Tudo isso influencia naquilo que eu vou dizer. Isso aqui é uma plana convencional, tá? Uma plana chamada bailarina. Eu vou abaixar um pouco a câmera, talvez eu saia da visão, mas o importante, o ferramental vai ficar na visão. Então essa plana funciona da seguinte maneira: ela tem uma ferramenta de corte aqui, ó, chamada bailarina, né? Vulgo bailarina, a gente chama sempre pelo nome mais comum usado no mercado, né? E conforme o giro dela aqui, nesse sentido, e a aproximação dela do cabeçote aqui, ó, aqui você aproxima para pegar aqui tangencialmente. Nós temos aqui um relógio que mede quanto de profundidade você está cortando, e conforme ela passa e vai fazendo o corte, então ela vem fazendo um corte em sequência e o cabeçote vai andando e você vai planando a superfície. O que tiver de deformidade nesse sentido, que é quando ele empena, quando aquece, ele fica a deformidade na primeira passada, porque a gente tira 4, 5 centésimos de cada vez, centésimos de milímetro. Para que vocês tenham uma ideia nas medidas que nós estamos falando, a importância das medidas, um cabelo nosso de uma pessoa normal tem 6 centésimos de espessura. Nós tiramos aqui 3, 5, 6 centésimos cada passada, porque queremos fazer assim. Se quiser tirar mais, tira, mas não é necessário. Quanto menos você tirar, menos você reduz a medida do cabeçote. Você tira somente o necessário para endireitar. Quando a última mancha sumiu de deformidade, então você para, não importa a medida que tenha ficado, mas você não pode deixar uma mancha aqui. Essa ferramenta aqui, que é diamantada aqui no caso, quando ela passa aqui, corta o cabeçote, se vocês repararem bem, ela faz um diâmetro, ela faz um círculo, ela faz isso, né? Corta aqui, o cabeçote avança, ela corta de novo, ele avança, e assim ela vai sucessivamente. Como ela faz um círculo de corte, à medida que ela está aqui na frente e corta, quando ela volta e o cabeçote já avançou, se você não der um certo ângulo nessa ferramenta, nesse sentido, inclinar nesse sentido um pouquinho, se você não der esse ângulo, ela pega aqui na volta de novo no cabeçote. Ela corta na ida e pega na volta, o que risca e danifica o cabeçote. Não tem como você deixar ela perfeitamente plana, não tem como fazer isso nessa plana. Você é obrigado a dar um ângulo aqui, nesse sentido, para que o corte pegue na frente e afaste quando chega atrás. Então eu vou exagerar o movimento para que você possa entender claramente. Eu estou falando como se estivesse falando com leigos, né? Eu sei que tem gente aí que entende mais do que eu. Mas a ferramenta então ela faz isso, ela corta na frente e afasta aqui atrás no giro. Isso é obrigatório fazer. Claro que eu estou aqui exagerando. A diferença que dá da frente de 5 a trás, um fio de cabelo, a espessura de um fio de cabelo. Ela corta na frente, quando chega atrás ela afasta tipo a espessura de um fio de cabelo e passa, sem pegar no cabeçote. No entanto, por menor que seja essa diferença, 6 centésimos, 5 centésimos, tem lugares que eu já vi com plana desregulada muito maior do que isso aí, por menos que você deixe essa diferença, que é obrigatório, quanto maior a largura do cabeçote, no caso esse aqui é um bem estreitinho, que é um Power, motor Power Volkswagen, ele é estreitinho, não causa tanto problema. Mas se você pega um cabeçote largo aqui, como da Transit, por exemplo, da Ford Transit, os Scenics, que vai no Peugeot, no Renault, são todos cabeçotes largos de 16 válvulas. Quanto mais largo o cabeçote, mais esse efeito se pronuncia. Como? Imagina você, vou voltar a exagerar, a ferramenta está inclinada assim. Quando ela passa para fazer esse corte aqui na frente, esse corte não sai plano, ele sai em ângulo, ele entra e sai, porque a ferramenta está inclinada, por mínimo que seja. Então quando a ferramenta vem aqui, ela entra e sai, ela faz isso, ela pega pouco aqui, mais no meio e pouco aqui, ela faz isso. Ela faz um efeito que a gente chama vulgarmente de barquinho, parece que é um barquinho, ela faz isso no cabeçote. Não nesse sentido ela corrige a deformidade, que foi o que aconteceu quando o carro ferveu, quando empenou, enfim. Mas ela provoca uma deformidade nesse sentido, tá? Aí a gente pergunta então, tá, mas você pode montar um cabeçote com essa deformidade? Pode, até certo ponto pode. A teoria diz pra gente que até 12 centésimos de deformidade é aceitável num motor normal, sem turbo e com junta de fibra, vulgarmente chamada de junta de amianto.
né? Ela é de fibra. Então, quando você tem essa deformidade até 12 centésimos, que é o máximo, 12 centésimos seriam 2 fios de cabelo um em cima do outro. Ele aceita essa deformidade. Você monta, o carro funciona, vai embora sem problema. Quando ela for um pouco a mais do que isso, então ela causa problema, ela queima a junta, porque fica um vão aqui no meio do cabeçote. Como o cabeçote fica assim, na hora que você aperta ele entre o bloco, você planeou o bloco, ficou um pouco, planeou o cabeçote, ficou mais um pouco. Se você tiver 5 aqui e 5 no cabeçote, já são 10, você já chegou perto da tolerância. 5 aqui e 5 no bloco, eu quero dizer. Você já chegou perto da tolerância. Então você já tem uma concavidade quando você monta, um aberto que fica assim, que é inseguro. Se você montar isso num carro turbo, não funciona, de jeito nenhum. Ele roda um pouquinho, queima a junta, estoura a junta, explode a junta para fora, por causa da compressão que tem um carro turbo. Por isso que os carros turbos usam junta de aço, que é o normal. Mas se você põe uma junta de aço que não é flexível como a de fibra, ela não amassa, e não corrige as imperfeições que ficaram nessa concavidade, ela é reta, é plana, então você não tem compensação da concavidade, que fica obrigatoriamente aqui. O que acontece? No que você dá a partida e dá uma acelerada, imediatamente a compressão do cilindro vaza para dentro do sistema de água e as mangueiras estufam a bomba para de bombear água e o carro ferve novamente. Quer dizer, não dá certo, não funciona. Você põe um cabeçote de um Opala, de um Powerzinho, de um Corsa, de um Golzinho, nesse sistema que fica uma pequena concavidade que está dentro da tolerância com a junta macia de fibra, vai embora sem problema nenhum. Mas você pegar um carro moderno, como esses que estão surgindo agora da Chevrolet, da Fiat, os antigos da Ford pararam de fabricar aqui no Brasil, mas ainda tem muitos carros circulando por aí, que são todos 3 cilindros turbo. E agora está vindo o Renault também, o Clio e mais outras marcas aí que estão vindo. 3 cilindros turbo. E você planear nesse sistema o cabeçote, sobretudo se ele for um pouco largo, e o da Ford eu estou falando da Ford, o K, o Fiesta, os carrinhos comuns. Ele é largo aqui e ele é 3 cilindros turbo. Se você planear nesse sistema aqui, não vai funcionar. O carro vai rodar 15 dias, um mês e meio, vai queimar a junta, vai estourar a junta. E aí a pessoa vai levar de volta na rede, ficar reclamando, vai planear novamente, fazer todo o serviço novamente, vai abaixar o cabeçote de novo, vai montar, vai continuar. E assim vai continuar eternamente. Não vai resolver o problema. Por quê? Porque tem que achar um jeito de eliminar esse efeito de concavidade que dá no cabeçote, esse efeito barquinho. Se não achar um jeito de eliminar isso, não tem solução. Esse problema não tem solução, porque a tolerância para esse sistema turbo é praticamente zero. Se você tiver 2, 3 centésimos de concavidade aqui só, ele ainda até passa com a junta de aço. Mais do que isso ele não vai passar, ele não vai aguentar. A compressão vai vazar para dentro do sistema de arrefecimento, vai estufar as mangueiras, às vezes até estoura as mangueiras, o carro ferve, enfim, não tem como fazer funcionar aqui. Bom, então qual é a solução? A solução é uma que nós já adotamos aqui na Retífica Vega, totalmente diferenciada para fazer plana de bloco e de cabeçote quando necessário, que elimina completamente o efeito barquinho, ela zera esse efeito. Então eu vou dizer para você, a tolerância nesse sistema aqui, 12 centésimas. Na máquina que eu estou falando que nós adquirimos e já estamos trabalhando com ela, a tolerância é absolutamente zero, é zero absoluto, não tem tolerância, não tem concavidade alguma, porque o sistema de funcionamento dela é totalmente diferente. E ela se chama retífica plana tangencial, esse é o nome técnico dessa máquina, retífica plana tangencial. Por quê? Porque ela trabalha num sistema de tangenciamento de pedra. O bloco passa por baixo de uma pedra, um rebolo, ele vai passando e vai retificando, e ela vai avançando e vai retificando com líquido lubrificante e refrigerante, e nisso deixa a superfície do bloco absolutamente perfeita. Bom, mas afinal de contas, o que é a retífica plana tangencial que a gente fala? Então essa é a retífica plana tangencial, tá? Eu vou tentar dar um visual de longe para você ter uma... Tá? Então ela tem um avanço longitudinal dessa mesa nesse sentido e um transversal desta mesa de baixo neste sentido, tá? O que faz com que toda a superfície, no caso aqui do bloco, seja retificada tanto assim quanto assim, porque ela vai avançando, vai indo para trás ou vai avançando para cá. Eu vou dar uma ligadinha em algumas coisas básicas para vocês terem uma ideia de como ela funciona, que naturalmente quem não conhece a máquina, sei que tem gente que já é perito nela mais até do que eu.
Então, basicamente, a gente tem aqui funcionamento. Ah, sim, uma coisa muito importante, já havia me esquecido. Deixa eu pegar um material para dar um exemplo aqui. Esse aqui é um grampo de ferro normal. Isso aqui é uma mesa magnética. Ela tem, para funcionar a máquina, você tem que ligar aqui, ó. E ele imediatamente, ó, ele gruda a peça aqui na magnética e não sai de jeito nenhum. Assim como o bloco aqui ficou grudado aqui agora, tá vendo? Se eu soltar o magnético, ele está livre. Se eu travar o magnético, ele fica preso e a máquina entra em ação. Bom, como é que ela funciona? Basicamente aqui, o rebolo funcionando, a mesa funcionando, eu deixei ela aqui lenta, mas eu posso melhorar a velocidade dela, tá? Eu não vou retificar aqui, só estou demonstrando. E aqui ela tem um avanço, que é o transversal dela. Recuo, avanço, regulagem de velocidade. Aqui normalmente é onde tem o líquido de arrefecimento, tá? Misturando tudo. Então essa é a retífica plana tangencial. Agora eu vou mostrar ela em funcionamento.